Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo, rapaziada, fim de jogo entre Fluminense e Chelsea, jogo válido aí pela semifinal, e o tricolor foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes. A melhor campanha de um brasileiro e de um clube sul-americano, tá? Foi a do Fluminense, que deixou a competição na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse jogo, falar um pouco sobre o retrospecto da campanha do Fluminense e o restante da temporada, se inscreve no canal, deixa o like aqui, ativa o sininho e segue a gente aí em todas as redes sociais, Matheus Focus e Fluminense Focus, tá? Fluminense Focus é o nosso canal do YouTube e FFC Focus 1902 nosso Instagram. Beleza, rapaziada? Então vamos que vamos. Bom, o Fluminense perdeu aí por 2-0 contra o Chelsea. 2 gols do João Pedro, que é um cria de Xerém. Foi revelado no clube e deu até uma entrevista também antes do jogo, falando que não iria comemorar se fizesse gol. E marcou os 2 gols da vitória do Chelsea. É um excelente início aí no Chelsea, o João Pedro. E agora falando sobre o jogo, o Fluminense não fez um bom jogo. O Chelsea começou pressionando, o Fluminense parecia que estava muito nervoso, né? Muitos erros de passe, muitos erros que não poderiam ter sido cometidos, né? Todo mundo falou que o jogo de hoje era erro zero. E era erro zero mesmo, porque, na minha opinião, os 2 gols do Chelsea foram 2 erros que aconteceram no Fluminense. O Cano estava muito mal no jogo. O Cano começou o jogo muito nervoso, tentando segurar umas bolas, não conseguia, perdia a bola, enfim. Nessa vez o Cano tentou fazer um passe de primeira, a bola sobrou no pé do jogador do Chelsea e deu o passe para o João Pedro. O João Pedro marca um golaço de fora da área, sem chances para o Fábio. E esse foi o primeiro gol da partida, né? O primeiro gol do Chelsea, com o erro do Germancano, na minha opinião. Depois o Fluminense continua sendo pressionado, mas tem algumas escapadas. Um chute do Hércules que o jogador do Chelsea tirou em cima da linha, que um pênalti que era para ter sido marcado e não foi marcado. O Fluminense não foi eliminado por isso, obviamente, mas poderia ter mudado o rumo do jogo se aquele pênalti fosse realmente marcado e o Fluminense fizesse aquele gol. Na minha opinião, foi sim pênalti. A bola não estava colada no corpo do jogador e não bate na barriga do jogador antes de bater na mão dele, tá? No braço dele. Então, acho que foi pênalti sim. Mas não foi marcado pênalti. Depois o Chelsea continua pressionando. No segundo tempo foi a mesma coisa, né? Pressão do Chelsea. O Fluminense não estava conseguindo sair, o time voltou do segundo tempo muito nervoso, depois trocou, tirou o Thiago Santos, botou o Keno. O Fluminense deu algumas escapadas, mas não conseguiu fazer o gol e ser efetivo, né? Depois ali de uma embolação também no meio de campo, o Cole Palmer ali recupera a bola para a equipe do Chelsea e o João Pedro faz um golaço também. Os dois foram 2 golaços, sem chance para o Fábio. Um chute forte no alto, bateu no travessão e entrou. E um golaço, né? O Fluminense termina esse jogo sendo eliminado, mas com uma excelente campanha, fez jogo duríssimo contra o Borussia na primeira rodada, venceu o Ulsan por 4-2 na segunda rodada, fez um jogo ruim sim contra o Mamelodi, mas passou para as oitavas de final, que esse era o objetivo principal, né? E depois das oitavas, o que viesse ia ser lucro. Nas oitavas de final, eliminou a Inter de Milão, né? Que apesar de estar passando por um processo de troca de técnico, enfim, mas é o mesmo elenco que disputou a final da Champions. É uma equipe vice-campeã da Champions League. E o Fluminense bateu a Inter de Milão por 2-0. Depois venceu o Al Hilal por 2-1, que era um time muito favorito, porque é a potência da Arábia Saudita e o governo injeta dinheiro, é um elenco multimilionário. Acho que o Al Hilal sim era favorito e o Fluminense fez essa excelente campanha eliminando a Inter de Milão, a vice-campeã da Champions League, eliminando o Al Hilal nas quartas de final e pegou também um time que era mais favorito que o Fluminense, obviamente o Chelsea, com um elenco também muito rico, né, com várias opções. O Cucurella, que é titular da seleção espanhola, Palmer, tem o Enzo Fernandes, tem o João Pedro, tá indo para a seleção brasileira também, dentre outros jogadores que são convocados para as suas respectivas seleções. Enfim, o Fluminense continua essa temporada de cabeça erguida, sai desse Mundial de cabeça erguida, jogando muito. Ainda tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro para o Fluminense disputar. A gente sabe que o Fluminense não é o elenco mais qualificado do Brasil, que não é o melhor elenco do Brasil, que é o elenco que tem mais investimento no Brasil, mas é sim um elenco que já mostrou sua capacidade nessa Copa do Mundo de Clubes e tem chances sim de conquistar um título, que seja do Brasileirão, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. O Fluminense tem sim chances
de ser campeão. E acredito que depois, nesse restante de temporada, o Fluminense vai voltar com outros olhos, com outros ânimos, porque fez uma excelente campanha e pode fazer também uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. O Fluminense, infelizmente, eliminado aí da Copa do Mundo de Clubes, o melhor brasileiro aí que chegou na semifinal, tá? O Flamengo foi eliminado nas oitavas, o Botafogo foi eliminado nas oitavas contra o Palmeiras e o Palmeiras foi eliminado por Chelsea, que eliminou o Fluminense também. Beleza, rapaziada? É isso, se inscreve no canal, espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo ou live aqui do canal.